A expressão nasce através do gênio do Gabriel García Márquez, escritor colombiano, famoso por obras como 100 anos de solidão, O amor nos tempos de cólera. Sucede que Gabriel García Márquez tinha pavor em falar em público, uma fobia. E então, para resumir esse pavor, esse medo de falar à frente de grandes públicos, de grandes audiências, cunhou a expressão medo cénico. Mais tarde, num período em que o Real Madrid perdia de forma consecutiva, de forma concludente contra o Barcelona, Jorge Valdano transportou essa expressão para o mundo do futebol. Valdano, que foi campeão do mundo pela Argentina, um excelente avançado, tornou-se também um dos melhores cronistas esportivos e o medo cénico passou a ser uma expressão muito usada na imprensa espanhola. Aqui em Portugal, também mais recentemente, depois de o Benfica ter sobrado, cedido em alguns duelos contra o Porto, foi aproveitada essa expressão para ser aplicada às águias nestes clássicos. Os números sugerem que sim, de qualquer forma, parece-me que é mais do que isso. Vamos primeiro aos dados concretos. Nos últimos 20 anos, e vamos aproveitar este espaço temporal para fazer algumas comparações, o Porto perdeu menos vezes nas deslocações à Luz do que o fez em Alvalade e em Braga, por exemplo. Nos últimos 20 anos, o Porto perdeu apenas 4 vezes no Estádio da Luz, ganhou 8 vezes nesses 20 jogos, enquanto em Alvalade perdeu 6 vezes e ganhou apenas 4. Em Braga, neste mesmo espaço, perdeu 5 vezes, portanto mais uma vez do que na Luz. E para completar este registro, posso dizer também que no Estádio do Bessa, apesar de nos últimos anos ter ganhado de forma consecutiva, também perdeu nos últimos 20 anos, nos últimos 20 jogos no Estádio do Bessa, perdeu 4 vezes, tal como na Luz. Isto representa, acima de tudo, de facto, um saldo anormalmente positivo do Porto em casa de um dos seus maiores rivais, provavelmente o maior rival histórico. Não é normal, podemos, de facto, socorrer-nos da expressão de García Márquez e de Jorge Valdano, mas haverá aqui, obviamente, muito futebol, muita estratégica, muito ambiente, muitas sensações e emoções associadas. Cada jogo é um jogo, cada jogo terá a sua história. A verdade é que o quadro geral aponta para uma superioridade anormal do Porto nas visitas ao Estádio da Luz. Se nos limitarmos apenas às últimas 6 visitas para o campeonato, portanto, era Conceição no Futebol Clube do Porto, o registro é esmagador. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, na perspectiva azul e branca. Portanto, isto começa no dia 15 de abril de 2018, com uma vitória por 1-0 no Estádio da Luz e logo uma vitória que acabou por ser decisiva nas contas do título. Se bem se recordam, Héctor Herrera marcou em cima do minuto 90, o Porto ganhou no Estádio da Luz e deu um passo muito sólido, muito importante para a conquista desse título que haveria de ir para o Estádio do Dragão em 2018. Daí para cá, Conceição jogou mais 5 vezes no Estádio da Luz, perdeu apenas uma vez e saiu, portanto, mais 5 vezes com resultados positivos. O último dos quais, no final da época passada, numa época que estava a ser dominada de forma clara pelo Benfica, o Benfica nesse clássico entra a vencer, estava a jogar com 10 pontos de vantagem sobre o Porto e a verdade é que os Dragões conseguiram sobreviver ao inferno da Luz. Também é importante dizer que no último duelo entre as duas equipas, para a Supertaça, o Benfica, como bem se lembram, acabou por vencer a partida. Esta é a boa notícia para os adeptos do Benfica. Roger Schmidt fez 3 jogos contra o Futebol Clube do Porto, ganhou 2 e perdeu apenas 1. A derrota aconteceu no tal jogo Estádio da Luz, o ano passado, em abril, época passada, em abril, 2-1 para o Futebol Clube do Porto, numa partida que até começou com o Benfica a aproveitar um cabeceamento do Gonçalo Ramos e um autogol do Diogo Costa para se colocar em vantagem. As duas vitórias aconteceram, a primeira no Estádio do Dragão, num jogo
também ficou marcado pela expulsão ainda na primeira parte de Stefano Eustáquio e agora, mais recentemente, na Supertaça. Portanto, do ponto de vista de Roger Schmidt, os jogos entre Benfica e Porto têm um saldo positivo. A história é curiosa em relação ao que tem sido o Benfica-Porto. Nos anos 80, que é a década normalmente apontada como de crescimento fulgurante do Futebol Clube Porto, em Portugal e na Europa, nas provas da UEFA, o Porto ainda teve muitas dificuldades nas visitas ao Estádio da Luz. Estamos a falar apenas de jogos para o campeonato. Nessa década, o Porto ganha apenas uma vez, em 1985, 1-0, com golo de Fernando Gomes, empata 4 vezes e perde 5 vezes para o Sport Lisboa e Benfica. Portanto, podemos dizer ainda, nessa fase, nessa década, o Benfica ainda dominava com algum à vontade sempre que recebia o Porto na sua casa. Nos anos 90 começa sim a transformação e a transfiguração do Porto nas visitas ao Estádio da Luz, apesar de, mesmo nessa época, nessa década de grande domínio do Porto, basta lembrar o penta azul e branco, o Porto ganha apenas 2 vezes. De qualquer forma, já consegue empatar 4 vezes também, tal como nos anos 80, e tem pela primeira vez um registro positivo de 6 jogos sem derrotas. O Benfica ganha 4 vezes, perde 2 e empata 4. Mas nos anos 90 podemos considerar que é o período em que o Porto começa a ter resultados mais simpáticos nas visitas ao Estádio da Luz.